Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre dois artigos que eu pesquisei então, no tema de abertura de amostras. O primeiro eu vou falar um pouquinho sobre determinação de carbono orgânico no solo por oxidação com dicromato de potássio. E o segundo, determinação de magnésio em MES por meio de MIP-OS após solubilização alcalina. Então, voltando um pouquinho ao primeiro tema, né, onde a gente vai falar sobre a determinação de carbono orgânico no solo por oxidação com dicromato de potássio. Antes de entrar no princípio, falar um pouquinho sobre o princípio do método, eu queria falar o porquê da determinação do carbono, né? O carbono no solo ele está envolvido em processos fundamentais como formação de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes. Então, ele vem sendo um forte indicador sobre a qualidade do solo para a gente, né? Além disso, o carbono orgânico no solo é vital para a fertilidade e sustentabilidade do ecossistema, uma vez que ele contribui na estrutura do solo, na retenção da água e na biodisponibilidade de nutrientes. Então, falando um pouquinho sobre o método agora, utilizado no artigo, né? O porquê a utilização então do dicromato de potássio e do ácido sulfúrico. O dicromato de potássio ele é um forte agente oxidante que em meio ácido, né, no caso aqui proveniente da utilização do ácido sulfúrico concentrado, ele vem sendo capaz então de oxidar o carbono orgânico presente no solo. No caso, a reação ela é feita na presença de calor, que então facilita que a reação aconteça de maneira mais rápida, né? A utilização do ácido sulfúrico tem como função única e exclusivamente de deixar o meio ácido, né? Para que então o dicromato atue como um oxidante, né? Eficiente, no caso. Agora, então, para os materiais, vou falar um pouquinho sobre os materiais utilizados. Foi utilizado, então, uma capela de fluxo contínuo, né? Para que os vapores liberados durante a reação não sejam inalados pelos analistas, né? Uma chapa aquecedora, para que a reação depende de calor, então, né? A chapa aquecedora vai fornecer o calor. E uma balança de alta precisão, né? Para que depois a gente consiga fazer os cálculos. Os reagentes, eu vou falar os reagentes que foram utilizados e o porquê deles serem utilizados. Então, o dicromato de potássio, ele é utilizado para que aconteça a oxidação. Então, ele é eficiente na quebra das ligações do carbono presentes no solo, né? O sulfato ferroso amoniacal, que ele é utilizado para titulação, porque ele reage na forma controlada com o dicromato. Então, ele permite quantificar a quantidade de dicromato consumida durante a oxidação, o que está diretamente relacionado ao teor de carbono orgânico. E a difenilamina e ferroína, que são indicadores, né, que ajudam para que a titulação seja possível, né, ser feita. Então, o procedimento, vou falar um pouquinho. Inicialmente, a gente vai precisar de uma amostra em branco. Do porquê a gente precisa dessa amostra em branco. Ela é essencial para descontar o consumo de dicromato de potássio que não está relacionado ao carbono orgânico da amostra. Então, isso vai ajudar a gente a ter uma leitura, né, precisa, para posteriormente a gente conseguir fazer o cálculo. O porquê da titulação com sulfato ferroso amoniacal. O sulfato ferroso amoniacal ele reage com dicromato de potássio que foi reduzido durante a oxidação do carbono orgânico. A quantidade de sulfato ferroso necessário para completar a reação, que é medida através da titulação, está diretamente relacionada ao carbono que foi oxidado. Então, vai permitir a gente realizar um cálculo e então saber o quanto de carbono tinha no solo, né? Então, a gente vai vir falar um pouquinho sobre o cálculo, né, que é a última etapa do processo. O cálculo do carbono orgânico é baseado na diferença entre os volumes de dicromato de potássio consumidos na amostra e no branco. Isso permite, então, determinar com precisão a quantidade de carbono orgânico presente no solo, certo? Então, isso vem sendo fundamental para a gente descobrir, né, o quanto de carbono está no solo e, consequentemente, a fertilidade, a qualidade, aprofundando, assim, o estudo
nesses processos biológicos naturais e ambientais. Certo. Falar um pouco sobre o segundo tema, né, do segundo artigo escolhido por mim. Então, determinação de magnésio em MES por meio de MiPOS após solubilização alcalina. Certo? Tá. O objetivo, então, desse estudo, né, foi determinar o magnésio em amostras de mel usando um método alternativo ao tradicional, que normalmente eles utilizavam ácidos fortes, como por exemplo o ácido nítrico. Já agora, eles vêm tentando optar por uma base que, segundo eles, é mais segura e menos corrosiva, né? Então, a base utilizada nessa reação foi o TMAH, que significa hidróxido de tetrametilamônio, que é uma base orgânica forte. Ela foi escolhida porque pode solubilizar as amostras de forma eficiente, sem a necessidade de utilizar os ácidos agressivos, né, que antes eram utilizados. Ou seja, né, resumindo, ela vai dissolver o mel e permitir liberar os metais, que no caso que a gente quer é o magnésio, de forma segura e simples, certo? E vale também lembrar que a utilização do hidróxido de tetrametilamônio, ou seja, o TMAH, ela necessita de uma quantidade menor do que quando utilizados os procedimentos anteriores, né? Certo. Eu vou explicar um pouquinho sobre a solubilização química que ocorre na utilização dessa base, então. Quando a gente adiciona o TMAH à amostra, ela vai liberar ânions hidróxido, né, que são altamente eficazes para quebrar então as ligações presentes na substância do mel, como por exemplo os açúcares e as proteínas. Então, eles vão deixar, com essa quebra, né, do açúcar e da proteína, vai acontecer a liberação do magnésio em solução. Essa solubilização alcalina é uma alternativa muito mais segura, já que não vai estar envolvendo ácidos tão fortes, certo? Vou falar sobre, então, a análise com o MiPOS, né? Depois que a amostra de mel já está tratada com a base que a gente está utilizando, né, que é a TMAH, elas são analisadas utilizando um MiPOS. O que é esse MiPOS? Ele é uma técnica chamada de espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas. É uma técnica que usa plasma, que é basicamente um gás ionizado muito quente, gerado através de micro-ondas. Esse plasma excita átomos presentes na amostra e quando os átomos voltam ao seu estado natural, eles emitem uma luz, ou seja, um fóton. E essa luz tem um comprimento de onda específico para cada elemento. No caso do magnésio, o MiPOS ele consegue detectar a intensidade dessa luz e, a partir disso, determinar a concentração de magnésio na amostra. Então, como a quantidade de metais, principalmente em alimentos, né, elas são relativamente baixas, a gente precisa de um equipamento bem sensível. E no caso, o MiPOS ele é muito eficiente, porque ele consegue detectar até mesmo pequenas quantidades de metais na amostra, né? Mas a gente não pode se enganar, porque mesmo em pequenas quantidades, dependendo do metal, ele pode oferecer riscos significativos à nossa saúde, né? Então, mesmo que em pequenas quantidades, a gente precisa quantificar de forma muito eficiente. Além disso, a utilização do MiPOS ele é bem mais rápido e preciso do que as análises convencionais, tornando então ele mais eficiente e econômico, né, do que comparado a outros métodos, então.